Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Café com Economia. Hoje vamos discutir um tema que tem gerado muito debate no Brasil: o fim da escala 6 por 1, modelo em que o trabalhador atua 6 dias e descansa apenas um. Quais seriam esses impactos dessa mudança para os trabalhadores, para as empresas e também para a economia brasileira? E para conversar sobre este assunto, a nossa convidada de hoje é a professora Juliana Franco, diretora do CODEM, professora da Unicesumar e colunista de Economia Regional da CBN e do portal GMC Online. Professora Juliana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Laís. Que bom, né, tratar sobre essa temática que ela tem muitas coisas boas e muitas coisas ruins também, né? Ou seja, grandes, não ruins, mas vários desafios que a gente tem que tratar aqui dentro do nosso país, né? Eu acho até que um primeiro ponto, assim, para a gente trabalhar com os nossos alunos, né, que a escala 6 por 1 é aquela. Na economia brasileira, a gente tem uma jornada de trabalho, né, a grande maioria dela de 44 horas semanais, né? Então, muita gente trabalha no sábado, não é todo mundo que trabalha no sábado, né? Então, por exemplo, nós aqui da Unicesumar, a nossa jornada de trabalho é 40 horas semanais, então significa que se a gente for trabalhar no sábado, fazer alguma coisa, é algo extra, né? Não é o ordinário, não é a exceção, né? Seria a exceção e não o ordinário. Mas muitos setores da nossa economia trabalham nessa escala 6 por 1, né? Como, por exemplo, o setor de hotelaria, o setor da saúde, supermercados, muitos dos comércios, porque ficam abertos no sábado, né? Os shoppings. Então, ou seja, a gente tem muitos setores econômicos que a jornada 6 por 1 ela é adaptada, as pessoas trabalham dentro dessa jornada, já outros setores não. E se a gente quer trabalhar impacto econômico, ainda não se tem, Laís, um estudo, né, que possa falar que isso vai ser bom ou que isso vai ser ruim. Não tem ainda um estudo que dê esse parecer técnico. O que nós temos são pesquisas de coisas que já aconteceram em outros países, né, e que deram certo, e que a gente está tentando adaptar para o Brasil, só que a gente tem que lembrar que os países que adotaram o fim da jornada 6 por 1 e que adotam uma jornada de trabalho mais baixas do que a dos trabalhadores brasileiros, como países desenvolvidos, como a Alemanha, né, o próprio Estados Unidos, nós temos um diferencial porque nós somos um país emergente, nós somos um país em desenvolvimento. E esses países que adotam uma jornada de trabalho mais baixa são países desenvolvidos que têm uma especificidade em termos de qualificação da sua mão de obra, em termos de nível tecnológico dentro do processo produtivo, em termos de inovação, eficiência do trabalho, diferente da nossa. E aí, a gente tem que mudar um pouco a nossa pauta quando a gente fala de Brasil, que a escala 6 por 1 não deve ser uma pauta trabalhista, mas ela tem que ser uma pauta voltada para a produtividade do trabalho. E aí é onde entram os grandes desafios na economia brasileira, porque todos os países que reduziram a jornada de trabalho, antes disso acontecer, eles adotaram medidas, políticas públicas e até mesmo um aumento na qualificação do trabalhador para que ele tivesse um aumento da sua produtividade. E aí, medindo produtividade de uma forma muito simples, né? Pegando mesmo o PIB do país e dividindo pelo número de pessoas que estão ocupadas dentro do mercado. Então, esses países desenvolvidos que adotam uma jornada de trabalho mais baixa, primeiro eles ampliaram a atividade do trabalhador, eles desenvolveram políticas para que isso fosse possível e depois eles foram reduzindo a jornada de trabalho e, nesse sentido,
quando isso acontece, você não tem um impacto ruim na economia. Por que não tem um impacto ruim? Porque o trabalhador, ele aumentou a sua produtividade hora, então aquela jornada menor não fez com que a produção total da economia caísse. Muito pelo contrário, ela cresceu, né? E é isso que nós temos que trabalhar no Brasil quando a gente fala dessa redução da escala 6x1. Não existe o certo, não existe o errado. O que existe é a gente pensar na nossa realidade e ver como que nós vamos fazendo essa transição, professora Laís. Professora Juliana, os defensores, né, falando a respeito dessa produtividade que você estava comentando, então os defensores da escala 6x1, eles argumentam que essa mudança, ela pode melhorar a qualidade de vida, a saúde física e também a saúde mental dos trabalhadores. E que do ponto de vista econômico, esses benefícios, eles também podem acabar gerando um ganho de produtividade, já que a qualidade de vida desses trabalhadores podem melhorar? Então, e é isso que a gente tem que tratar. Então, assim, você trabalhar menos horas e ter um trabalhador mais descansado, mais motivado, isso também é um indício de ganho de produtividade. O trabalhador mais descansado, ele vai cometer menos erros, ele vai ter menos afastamentos por causa de saúde mental, que hoje é um dos grandes problemas em todas as empresas. Quando a gente vai conversar com o RH das empresas, a grande maioria dos afastamentos estão relacionados à saúde mental. Vou pegar aqui mesmo de Maringá, nós estamos fazendo uma pesquisa com os professores, porque ser professor é desafiador, né? Principalmente professores da rede pública do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, que lida com as crianças, com os adolescentes, e grande parte desses professores estão afastados porque estão com staff, estão cansados, né? Estão com problemas, a grande maioria é problema psicológico mesmo, né? De estresse, de cansaço, depressão e tudo mais. A jornada de trabalho árdua, né? Ela gera tudo isso. Então, uma jornada de trabalho mais branda, ela aumenta a produtividade. Só que ela sozinha não sustenta esse ganho de produtividade. Por isso que nós temos que ter, né? Essas pessoas, esse trabalhador, ele tem que ter um ambiente de trabalho que façam com que permita com que ele tenha ganho de produtividade. E o que tem que ter nessas ferramentas? Tem que ter a qualificação, o uso de novas tecnologias, né? A inovação. Então, eu vou dar um exemplo, nossa, eu gosto de dar muito na aula, né? Olha só, né? O EAD é uma inovação incrível, gente. Quando eu comecei a minha carreira dando aula no ensino presencial. E o ensino presencial, nós temos um limite de alunos dentro da sala de aula. Então, para eu poder ter 2.000 alunos, no ensino presencial, imagina quantas aulas que eu não iria ter que dar, né? Eu teria que, se eu trabalhasse talvez os 7 dias da semana, 8 horas por dia, talvez eu não conseguiria ter esses 2.000 alunos no ensino presencial. Mas no ensino à distância, que olha só, o que é o ensino à distância? É o uso da tecnologia para eu conseguir trabalhar. Eu, como professora, agora eu posso ter no ensino à distância 2, 3.000 alunos dentro de uma aula, né? Um único professor dando aula para uns 2, 3.000 alunos. Então, só nisso, vocês conseguem perceber o tamanho do ganho de produtividade que eu, como professora Juliana, tenho em termos de 1 hora de trabalho. Então, se 1 hora de trabalho eu conseguia impactar 40 alunos, porque essa é a média, né, das salas de aulas presenciais, com o uso da tecnologia eu tenho 2.000 alunos. Então, é disso que nós estamos falando. Então, esse profissional, né, para que a jornada de trabalho reduzida gere ganhos de produtividade sustentável, não pode ser só porque ele está mais descansado. Ele tem que ter essas ferramentas tecnológicas, ele tem que aprender a trabalhar com essas novas ferramentas tecnológicas, tem que
ter uma evolução na forma de gestão, né, e investimento em novas tecnologias, que daí a gente entra na pauta de inovação. Então, isso tem que andar junto, tá? Não é apenas o descanso que gera produtividade. Então, tem todas umas outras variáveis que tem que ser discutida e que a gente percebe que ninguém está discutindo, né? É importante a gente frisar que a produtividade do trabalhador brasileiro, quando a gente mede ela em relação ao trabalhador da Alemanha, ao trabalhador dos Estados Unidos e de outros países desenvolvidos, da Noruega, de outros países, Países Baixos como Holanda, por exemplo, de outros países envolvidos, a nossa produtividade é 25% do que esses trabalhadores produzem. Mas isso não quer dizer que o brasileiro é preguiçoso, não tem a ver com que não está relacionado ao o trabalhador brasileiro é menos produtivo que ele é preguiçoso, não é. Porque ele produz mal, não é isso. É que esses outros países investiram fortemente em tecnologia, inovação e qualificação do trabalhador. Então, esses trabalhadores são mais produtivos não porque eles trabalham mais, mas a hora trabalhada deles gera maior valor agregado do que a nossa hora trabalhada aqui no Brasil. É a mesma coisa na economia quando a gente fala da divisão internacional do trabalho, lá em David Ricardo, que a gente fala o seguinte, né, essa especialização das economias. O meu país, como o Brasil, ele vai produzir a soja e milho, enquanto os Estados Unidos e a China produzem tecnologia. O que vale mais? É um produto, é um iPhone ou é uma saca de soja? Né? A gente não precisa nem ver, né? A saca de soja está $60 e um iPhone é muito mais do que isso, é 2, 3 mil dólares, né? Então é disso que eu estou falando, né? Então o trabalhador que está numa área rural, que é a nossa especialização brasileira, por exemplo, ele é menos produtivo do que aquele trabalhador que está desenvolvendo um produto que tem um valor agregado mais alto. Então, quando a gente fala disso, né, a gente está falando, então, de inserção de tecnologia, de inovação. E eu acho que esse deve ser o grande debate, né, que o Brasil ele tem que se preparar para a nossa produtividade brasileira como trabalhadora, ela vem crescendo, mas ela cresce muito devagar quando a gente se compara com outros países aí que já adotaram essa redução da jornada de trabalho. Ju, uma das principais preocupações do setor produtivo é justamente o aumento dos custos. Então, como uma eventual redução da jornada pode afetar as empresas de diferentes portes, e especialmente os pequenos negócios e os setores como comércio e serviços? E aí que é o detalhe, né? O Brasil, 80% das nossas empresas são micro e pequenas empresas. Como micro e pequenas empresas, elas trabalham com uma margem de lucratividade mais baixa. Então, elas são mais vulneráveis ao aumento de custos, tá? Então, se você tem uma redução da jornada, mas eu tenho que manter, por exemplo, principalmente setor de serviços, né? Mesmo que haja uma redução da jornada, aquele sábado, vamos pensar num comércio, você vai não abrir o seu comércio no sábado, você vai ter que abrir. Então, você vai ter que contratar, ou você vai pagar uma hora extra, aí tem que ver como que isso vai funcionar, né? Então, a gente tem que entender como que vai funcionar essa transição. Ainda não está muito claro, tá? Mas vamos pensar aqui, né? Aquele funcionário que trabalharia no sábado, agora vai trabalhar até sexta-feira, mas eu preciso do trabalhador que trabalha no sábado, então eu vou contratar uma outra pessoa. E aí, o Brasil, ele tem algo que impacta muito nos custos para quem trabalha com carteira assinada, que é a elevada carga tributária sobre a folha sobre a folha de trabalho, né, é elevada. Então, você vai ter, sim, um aumento nos custos que vai impactar muito mais para quem é micro, para quem é pequeno, do que para as empresas que são maiores,
que aí essas sim conseguem investir em tecnologia, conseguem investir em inovação, conseguem investir em qualificação do trabalhador. Então, mesmo que ele tenha um certo aumento de custos, né, as grandes empresas, para poder estar contratando mais pessoas para cobrir aquelas horas que foram reduzidas do trabalhador efetivo que ele já tem, ele consegue investir nessas ferramentas que vão aumentar a produtividade do trabalhador. Então, se aumenta a produtividade, aumenta a produção, aumenta a renda, então aquele aumento de custo que ele vai ter não vai ser tão impactante, né? Diferente dos micros e pequenos negócios que muitas vezes não têm cash para poder fazer isso, para poder fazer essa transição. Então, acredito que, né, se a gente adotar uma medida como essa, sem ajudar principalmente os pequenos negócios a aumentar a qualificação, a inovação, as tecnologias para aumentar a produtividade, vai ser muito ruim, porque isso pode ser repassado via preço para o consumidor final. E se não for repassado, muita empresa vai ser muito impactada, vai reduzir a margem de lucratividade, e algo que a gente pensa inicialmente que é bom, pode se tornar uma coisa ruim. Porque, e aí outro fator que nós estamos passando no Brasil, e por isso que eu acho que essa transição ela não deve ser igual para todos os setores e todos os tamanhos de negócio, eu acho que ela tem que ser olhada por segmento, né? Primeiro olhar o setor, cada setor tem uma característica, o tamanho do negócio tem uma característica, então ela não deve ser algo único, eu acho que ela deve ser algo heterogêneo, levando em consideração a heterogeneidade das empresas brasileiras, tá? E uma outra coisa que eu acho que é importante a gente levar aí em consideração, considerando aí essa redução da jornada, é que nós estamos no Brasil, né, caminhando para o pleno emprego. Né? A gente está com uma taxa de desemprego bem baixa na economia brasileira como um todo. Lógico, quando a gente fala de economia brasileira, a gente está falando da média, tem estados que estão com uma taxa de desemprego alta, mas muitos estados brasileiros já estão no plano emprego, como, por exemplo, o estado de Rondônia, Mato Grosso do Sul, todos os estados do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, taxa de desemprego em torno de 3%, muito baixa, tá? Eu vou aumentar o emprego, mas eu não estou conseguindo contratar. Então, isso é um outro problema que a gente tem que discutir também, né? Então, eu vejo aqui no Paraná, e eu faço parte de vários conselhos da federação, da FIEP, que é onde estão as grandes indústrias, elas não estão conseguindo fechar as vagas, né? Só Maringá tem 1.000 ofertas de emprego com carteira assinada na agência do trabalhador que não fecha. Então, nós estamos com esse grande desafio, que é natural quando você chega numa taxa de desemprego muito baixa, de conseguir mais emprego. E a redução da jornada, em tese, vai abrir novas vagas de trabalho. Mas eu também estou com um problema hoje, que é de conjuntura, não é estrutural, de falta de mão de obra. Então, nós temos que ver como que isso vai impactar, como que vai ser isso, né, dentro da nossa economia. E não é porque as pessoas não querem trabalhar, né, é porque as pessoas, muitas, preferem trabalhar no emprego informal. Então, quando a gente fala de uma taxa de desemprego bem baixa, não é que está todo mundo na formalidade, né? Mas é que muita gente prefere trabalhar no emprego informal. Vamos pensar ali, por exemplo, na pessoa que limpa as casas, né? As faxineiras. Para elas ganham muito mais trabalhando como faxineiras, limpando várias casas, e daí elas podem abrir um MEI para isso, se tornando empreendedoras, inclusive, do que trabalhando como mensalista. Então, só que o grande problema nosso está no quê? Que muitas empresas, principalmente as indústrias, o setor da construção civil, né, os supermercados, os hospitais, não contratam sem carteira assinada. E aí a gente está com esse grande desafio. Então, a gente vai ter um aumento do número de vagas no momento em que a gente não está conseguindo fechar as vagas que nós já temos. Quando isso acontece, qual é o impacto, né? Maior demanda, maior oferta que demanda, né? Então a gente tem muito mais oferta de emprego do que demanda, o salário médio ele tende a aumentar, e isso sim vai aumentar os custos
final também dos salários, porque o salário médio ele tende a aumentar, porque você está tendo menos oferta de trabalho dentro da nossa economia. Então, a gente vai ter um reflexo também, a gente vai ter que ver como que isso vai funcionar em termos de reflexo dos custos que são repassados para o preço final das mercadorias. Então, não é uma coisa simples, né? Trabalhar com esse tipo de regras, ela não tem uma resposta fácil, né? É meio que tomar cuidado, né, com todas essas especificações da nossa economia para ver qual é o resultado final que isso vai dar, tá? Então, por isso que não tem o certo, não tem o errado, o que a gente tem são os cuidados que a gente tem que ter, olhando o momento econômico que a gente vive hoje no Brasil e como que ele está estruturado em termos dessa relação entre emprego e trabalho. Ju, agradeço, né, pela sua participação, mas para finalizar, gostaria que você dissesse, né, se na sua avaliação o Brasil está preparado para uma mudança como essa, e também quais condições precisariam existir para que essa eventual redução da jornada de trabalho ocorresse de uma forma mais sustentável para os trabalhadores e também para as empresas. Eu acho que o Brasil, hoje, se você adotar, simplesmente reduzir a escala, né, essa jornada 6x1 para 5x2, para todos os setores, sem levar em consideração as especificidades de cada setor, sem levar em consideração, né, medidas que ajudem as empresas a aumentarem a produtividade do trabalho, vai ser algo muito ruim. A gente não está preparado para que isso seja, sem levar em consideração todas essas especificidades que nós estamos vivendo na nossa economia. Agora, fazer isso de forma gradual, olhando as especificidades dos diferentes setores, tendo esse olhar para os micro e pequenos negócios, que são a grande maioria das empresas brasileiras que têm menos cash, né, para poder investir no aumento da produtividade do trabalho. Né? Criando ferramentas que ajudem, né, a aumentar a produtividade do trabalhador, melhorando aí o ambiente de negócio das empresas. Então, se a gente tiver um olhar muito, não simplista, mas muito mais olhando as diferentes necessidades que a economia precisa para que isso possa ocorrer de uma forma que venha trazer mais resultados positivos do que negativos, eu acho que é algo interessante, eu acho que é bom, acho que vai ser muito bom para a economia brasileira isso daí. Mas se não levar tudo isso em consideração, né, a tendência que nós temos é um aumento de custos, né, uma possível redução do emprego no futuro, porque as empresas vão se automatizar cada vez mais, o impacto vai ser muito maior nos setores que são intensivos em capital humano, tá? Do que aquelas que usam máquinas, mas as empresas, quando você tem um problema, as empresas dão um jeito de resolver, e a forma de resolver isso é fazendo automações que lá na frente, né, aquele emprego a mais, ele vai ser suprido pela tecnologia. Então, tem que tomar muito cuidado, né, ao implantar uma medida como essa, né, que nos países desenvolvidos, primeiro, o que eles fizeram? Eles cuidaram, primeiro, do aumento da produtividade do trabalho, para depois, de forma gradual, e fazendo essa redução da jornada. E eu acho que a gente tem que entender um pouco como que foi o processo nesses outros países para adotar algo semelhante dentro da nossa economia, para que seja algo bom para a nossa população e não algo que venha gerar um ônus para ela lá na frente. Eu acho que é isso. Muito obrigada, professora, por todas as explicações, por ter respondido tão brilhantemente essas dúvidas a respeito da escala, né, do fim da escala 6x1. E agradeço também a todos que nos acompanharam até agora. E, claro, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.
Tchau, tchau!